Boa noite. Tudo bem, gente? Eu decidi discutir com vocês uma parábolazinha aí muito interessante. Vai dar para a gente trocar ideia bacana. A parábola dos convidados, do festim dos convidados, né? Como é que é aqui, né? Então, nosso objetivo é trocar ideia sobre a parábola do festim. Achei muito real, muito atual, muito bacana. Vamos fazer como fazemos historicamente, como sempre fazemos, ler todos os textos do Evangelho, para que nós possamos internalizar os conceitos e discutir a significação, o simbólico da parábola. Então, Jesus alerta que nem todos os filhos de Abraão, por seguirem à risca os mandamentos, etc., estão garantidos no reino de Deus, e narra-lhes então uma parábola. Eis a parábola. Quem pode começar? E respondendo Jesus, de novo, falou-lhes em parábolas, dizendo: É semelhante o reino dos céus a um homem rei, que fez o casamento de seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para o casamento, e não quiseram vir. De novo envia outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis, preparei meu almoço. Meus touros e cevados estão abatidos, e tudo preparado. Vinde ao casamento. Eles, porém, não ligando, foram um para seu campo, outro para seu negócio. E outros, prendendo os escravos dele, ultrajaram e mataram. O rei, contudo, aborreceu-se e mandou suas tropas e matou aqueles que incendiou a cidade deles. Então disse a seus escravos: O casamento está preparado, os convidados, porém, não eram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas das estradas, e chamai todos quantos achardes para o casamento. Saindo aqueles escravos para as estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e encheu-se a sala de convívios. Entrando o rei, porém, para ver os convívas, viu aí um homem não vestido de roupa de casamento. E disse-lhe: Companheiro, como entraste aqui não tendo roupa de casamento? Então o rei disse aos servos: Amarrando-lhe pés e mãos, lançai-o às trevas de fora. Ali haverá o choro e o ranger de dentes. Muitos, pois, são chamados poucos escolhidos. Bom, esse é Mateus. Vamos, o Lucas tem pouca diferença, né? O Lucas fala de jantar, enquanto o Mateus fala de casamento, mas vocês sabem que é mais ou menos a mesma coisa. Vamos entender o que o Lucas quer falar. Ouvindo essas coisas, um dos que se reclinavam ao triclínio disse: Feliz quem comer pão no reino de Deus. E ele disse-lhe: Certo homem fazia um grande jantar e convidou muitos. E enviou o seu escravo, na hora do jantar, dizer aos convidados: Vinde, já está tudo preparado. E começaram todos a desculpar. O primeiro disse: Comprei um campo e tenho necessidade de sair para ver. Peço-te. Ele foi expulsado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois, e irei examiná-las. Peço peito por escusado. E disse outro: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando, o escravo narrou isso a seu senhor. Então, insatisfeito, o dono da casa disse a seu escravo: Sai depressa às ruas e vielas da cidade e introduze aqui
aleijados, cegos e coxos. E disse o escravo: Senhor, feito o que mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao escravo: sai pelas estradas e atalhos e obriga a entrar, para que se encha a casa. Pois digo-vos que nenhum dos homens convidados me provará o jantar. Eu vou voltar para nós. Vamos lá no início. Eu acho bacana a gente fazer mais uma leitura, porque é meio complicadinho. E respondendo Jesus de novo, falou-lhes em parábolas, dizendo: É semelhante o reino dos céus a um homem rei que fez o casamento de seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para o casamento, e não quiseram vir. De novo envia outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis preparei meu almoço, meus touros e cevados estão abatidos, e tudo preparado, vinde ao casamento. Eles, porém, não ligando, foram um para seu campo, outro para seu negócio. E outros, prendendo os escravos dele, ultrajaram e mataram. O rei, contudo, aborreceu-se e mandou suas tropas e matou aqueles e incendiou a cidade deles. Então diz a seus escravos: o casamento está preparado, os convidados, porém, não eram dignos. E depois as encruzilhadas das estradas, chamai todos os quantos achares para casamento. Saindo aqueles escravos para as estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e encheu-se a sala de convivas. Entrando o rei, porém, para ver os convivas, viu aí um homem não vestido de roupa de casamento. E disse: companheiro, como entraste aqui, não tendo roupa de casamento? Então o rei disse aos servos: amarrando-lhe pés e mãos, lançai-o às trevas de fora, ali haverá o choro e o ranger de dentes. Muitos, pois, são chamados, poucos escolhidos. Ouvindo essas coisas, um dos que se declinavam ao triclínio disse: Feliz quem comer pão no reino de Deus. Ele disse-lhe: certo homem fazia um grande jantar e convidou muitos. E enviou o seu escravo, na hora do jantar, dizer aos convidados: Vinde, já está tudo preparado. E começaram todos a uma a desculpar-se. O primeiro disse: comprei um campo e tenho necessidade de sair para vê-lo. Peço-te ter-me por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois, e irei examiná-las. Peço ter-me por expulsado. E disse outro: casei-me e por isso não posso ir. Voltando, o escravo narrou isso a seu senhor. Então, insatisfeito, o dono da casa disse a seu escravo: Sai depressa às ruas e vielas da cidade e introduze aqui os mendigos e aleijados, cegos e coxos. E disse o escravo: Senhor, feito o que mandastes, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao escravo: Sai pelas estradas e atalhos, e obriga a entrar, para que se enche a casa. Pois digo-vos que nenhum dos homens convidados me provará ao jantar. Bem, acho que tá bom, né? Temos de leitura, né? Pois bem, gente. O que é uma parábola? O que é uma parábola? História. É uma história. É uma história contada com o fim de facilitar a compreensão. Jesus fez isso, exatamente contando em parábolas, para facilitar a compreensão daqueles ouvintes da época. Porque os ouvintes, muitos, ele contava a parábola do trigo para os plantadores de trigo. Casamento, esta parábola do casamento, é uma parábola que Jesus conta, porque casamento é uma coisa muito, muito forte para os judeus. Muito forte, é um liame muito forte. Casamento, fidelidade,
não é? Por isso que o apóstolo Paulo fala sempre, Deus é fiel, né? Exatamente por causa disso, desse conceito arraigado na cultura judaica, né? Então, este é o objetivo da parábola, contar, falar a linguagem que as pessoas tinham condição de entender. Falar aos agricultores sobre agricultura, falar aos plantadores de trigo, falar aos de uva, de vinha, aos da vinha, não é? Sempre em parábola, facilitando a compreensão. Então, contando essa história, Jesus quer trazer para aqueles que os ouviam, eram os judeus que ouviam, eram principalmente os fariseus, e também alguns saduceus ouviam naquela oportunidade. Ele então então eu trago aqui uma reflexão para nós começarmos a debater quem são esses personagens. Para nós aqui, quem é o rei? Deus. O rei é Deus. Deus, né? Muito bem. Ele está fazendo um paralelo. Bom, daí eu não sei. Não é? Tá certo? Tá certo. Ele está fazendo um paralelo, certíssimo. Ele está fazendo um paralelo entre a realidade nossa para chegar ao reino de Deus. O reino, para se chegar ao reino de Deus, é assim. É um paralelo. Vamos chegar ao reino de Deus. O que eu tenho que fazer? Então o rei, que é esse homem que promoveu o jantar, é Deus. Pode ser interpretado tranquilamente como Deus, não é? Nós temos o lado simbólico, nós vamos chegar lá fazer a interpretação simbólica. Nós trabalhamos aqui no grupo, mas a interpretação literal, o rei chama os convidados. Os convidados podem ser todos nós. O rei é aquele que promove, o rei é aquele que chama, promove o jantar, promove o banquete. Quem são os servos? Quer que você quer essa palavra bem direitinho para a gente discutir de cada vez? Quem são os servos? Os servos são os discípulos. Os servos são os profetas. Os profetas que vieram antes servir, para comunicar, para transmitir. São os médiuns. São os médiuns. Aqueles que conduzem a palavra do rei, de Deus. Moisés é o primeiro. Moisés, Elias, Jacó, né? Exatamente. Esses são os servos, não é? Qual que é um servo atual aí que nós convivemos? Hoje. Chico Xavier, não é? Zaratustra, né? Buda, Confúcio, são servos enviados do plano superior da vida para abrir para nós o caminho, para nós outros, nós cá que ainda estamos rastejando, abrir para nós o caminho, não é? Confúcio, por exemplo, diz assim: olha, faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você. Confúcio disse isso no século IV a.C. Não é? Esse é um dos servos extraordinários. E o maior dos servos é Jesus, não é? Pois não, vamos lá. O que é o casamento? Para Mateus e para Lucas, o jantar. Não é? Como eu já falei, gente, o casamento para os judeus era uma instituição sagrada. O casamento era a união, corpo, alma, essa união embasada no sentimento, na fidelidade. Então, Jesus, sabendo que para eles este processo de casamento tinha um valor muito significativo, conta essa parábola usando casamento. Casamento é algo muito importante para eles. E continua sendo para nós, não é? Não podemos trabalhar com as exceções, trabalhemos com a realidade.
pode não ser muito bom para alguns, mas é muito bom para outros, quando efetivamente há uma união de corpo e alma. E para Lucas o jantar. Jantar é um banquete fraternal, muito significativo também, um banquete fraternal no plano superior da vida. Muito bacana, imagina, uma festa de fraternidade, muito bacana. Fico, né? Eu acho muito legal. Quem eram os convidados? Opa, e aí, Lázaro? Não, na época ali eram os judeus, que foram os primeiros, os primeiros que já esperavam a vinda do Cristo. Os primeiros são quem são os primeiros? Os judeus. E os judeus? Os judeus que eram os convidados. Exatamente. Eles esperavam a vinda do Cristo. Eles estavam preparados para a vinda do Cristo. Exatamente, muito Como bem. até hoje eles estão esperando, mas ele era o convidado. Era mesmo, os judeus. Os judeus que eram. Essa história tem uma série de, né, de bilateralidade. Por que os judeus? Por que os judeus? Eram os que estavam preparados, né? Já vinha desde Moisés preparado para que viria o Salvador. Porque os judeus eram um povo que acreditava num Deus único. Na época acreditavam em vários deuses, idólatras. O mundo era um mundo assim politeísta, idólatra, e tudo isso. O povo que primeiro foi uniteísta, que acreditava num Deus único, foi o povo judeu. Esse povo, por isso, recebeu a dádiva de ser os primeiros convidados a participar do banquete celestial. Foram os primeiros. Quem foi o primeiro? Lázaro sabe tudo, né? Já falou, né? Foi Moisés o primeiro. Moisés recebeu no monte a lei das 12 tábuas, não é? Subiu ao monte, falava com Deus, para todos nós sabemos que é Jesus, falava com Deus no monte, recebia as orientações e transmitia para o povo. Não é essa a história? Totalmente vinculada a essa palavra. Os convidados eram os judeus, os primeiros convidados. O que aconteceu com os judeus? O que aconteceu, Lázaro? Eles envaideceram, né? Se envaideceram, perderam a linha, principalmente que a Graça falou, você estava falando e eu me lembrando do que eu ia falar, né? Perderam a linha da moralidade, né? Da fraternidade, do respeito, e se dividiram em seitas, dificultando a ação de Deus, aquela ação que havia um propósito, dificultando aquela ação com o povo, para que eles fossem, para que aquela promessa fosse cumprida, a promessa de que Jacó teria uma geração tão grande quanto as estrelas do céu. Por isso que Moisés colocou essa montura de leis, de dente por dente, olho por olho, para poder ver se dominava aqueles homens. Exato. E depois que eles ultrapassaram o mar, aí ninguém segurou mais, né? E ninguém nos segura até hoje, né? Nós estamos aí descendo. É verdade. E apesar de que houve uma proliferação tal qual as constelações estrelar, não é? Da verdade de Deus pelo universo, continuamos nessa dificuldade que aconteceu com os judeus. Os judeus se dividiram, como eu disse, em seitas, em organizações, e isso fez com que não respeitassem as ordenações de Deus. Eu me lembro aqui, por exemplo, dos fariseus. Os fariseus acreditavam até na ressurreição, acreditavam em anjos, mas opunham veementemente as propostas de Jesus, e todos nós sabemos que Jesus tinha muita dificuldade de entender-se com os judeus, principalmente com os fariseus. Quero falar com os fariseus.
Jesus tinha dificuldade. E ele sempre falava, seus hipócritas, não é? Eles tiravam o boi no atoleiro no sábado, mas a velhinha que estava corcunda há 40 anos não podia ser curada. A velhinha não podia ser curada porque era sábado, não é? Então, assim, essa situação, esse é um exemplo. E Jesus enfrentar, pode ser para nós? Eu? É? Não, mas no segmento dele, depois nós vamos chegar nele lá. Ah, nós vamos, né? Você está acompanhando comigo, bacana. Bacana. No segmento da parábola. Pois é. Então os fariseus eram esse tipo de pessoas que Jesus os enfrentava toda hora, seus hipócritas, né? Vocês fazem isso no sábado, mas não pode curar uma velhinha que tem 40 anos que está carregando uma doença. Bom, isso, e os saduceus? Os saduceus ainda era a religião, a linha doutrinária dos saduceus ainda era pior do que os judeus, porque eles eram mais materialistas. Eles não acreditavam, por exemplo, na ressurreição. E eles queriam mais liberdade religiosa para ganhar dinheiro, para agiotagem, etc, etc. Os saduceus era um grupo menor, mas um grupo mais importante, sob o ponto de vista do poder econômico. Quando da crucificação de Jesus, eles participaram ativamente na reunião com Pilatos. E estes judeus eram, de que a parábola fala, estes foram os primeiros convidados, que não compareceram. E a parábola fala, por que eles não compareceram? Não compareceram porque eles ficaram cuidando dos negócios, não é assim que fala a parábola? Uns foram para o campo, outros foram para a fazenda, outros foram casar-se e não foram. Aí então o que é que o rei mandou fazer? Mandou chamar os outros. Os convidados foram para o seu campo, outros para os negócios, né? Outros prendendo os escravos, ultrajaram e mataram, né? Quem eram os escravos do rei? Os profetas. Os mesmos profetas, não é? Todos aqueles que traziam as mensagens eram reprimidos, eram combatidos, né? Aqui. Motivo para recusa do convite. Um foi para o campo, o outro para o negócio, né? E isso, vocês veem similaridade nesta recusa. Vocês veem similaridade no convite que a parábola fez com o nosso dia de hoje? Nós não estamos tendo um convite para estar aqui? Muitos de nós, até eu mesmo, estão dizendo, nossa, hoje eu não venho, tá, hoje vou fazer outra coisa, não é assim? Né? O convite está aberto. Está chovendo, seu casamento choveu, pois é, não precisamos, eu trabalhei muito, estou cansado, né? Não, hoje não, hoje. Quem vai falar? Ih, que bolo chato, nossa, nem vou lá. Não é? A gente não sabia, né? Se soubesse. Se soubesse, eu nem ia lá. Se soubesse, eu nem ia lá. Você estava sozinho. O Lázaro avisa, eu falo, você não deixa de ver, não. Eu falo com ele, você não deixa de ver que eu estou te marcando. Para de julgar, Você lendo o Evangelho, hoje o Evangelho, você lê e começa a prestar atenção, não mudou nada. Mudou nada? Nada. É a mesma. Isso. Maus servidores que fizeste, então é a mesma coisa, você não muda. Não é? É como se eu estivesse do lado aqui. O convite está aí, né? Toda hora, não é? Vamos para o banquete. Com certeza. Hoje não é um banquete aqui para nós? Não é uma fraternidade bacana? É um banquete. Não é um banquete? Nós estamos sendo convidados para vir para o banquete. Mas existe muita coisa, né? Tem gente que fala assim,
já vivi isso, né? Tive uma namorada aí tempo atrás que ela não queria que eu viesse. Não queria que eu viesse. Ah, pra você ver. Morri o ciúme das irmãs. Hein? É que é, mano? Morri o ciúme das suas irmãs. Não sei, mas mas é que doido, né? Mas então é isso, são todas essas situações que nos impedem de comparecer ao banquete. O banquete está posto. E a gente às vezes não vai. E esqueceram, como acabei de dizer, não é? E não comparecemos. Ou comparecemos pela metade, como a Grazi falou antes aqui, não é? Às vezes não fazemos direito, não há dedicação, não há envolvimento. E o banquete vivenciamos pela metade, não é? Não dedicamos, aí não chegamos à festa dos convidados. Fazendo um paralelo, tem outra parábola que é muito bacana. E tem um paralelo com essa parábola dos convidados. É a parábola das virgens todas. O que aconteceu? Elas se prepararam. 10 virgens inteligentes e 10 virgens tolas. As 10 virgens precavidas e atentas prepararam-se para o encontro do noivo. Vocês vejam como esta questão do casamento, do encontro, é importante para a cultura judaica. Por isso que as parábolas trazem esses conceitos. Então, a parábola das virgens é assim. As tolas, o texto evangélico fala isso. As virgens tolas não se prepararam adequadamente para o encontro do noivo. E as inteligentes precavidas se prepararam. O que aconteceu? As inteligentes chegaram, encontraram e foram conviver. As imprudentes, texto do Evangelho fala em virgens tolas, as tolas chegaram atrasadas. O que aconteceu? Porta fechada. Nem trouxe o azeite. E o querosene, o azeite. Acabou o azeite. Chegaram e falaram, pois é, mas eu queria entrar assim mesmo. Vocês não podem, o azeite não deu. Não tem luz, não tem... Acabou, né? Então, assim, a imprudência, a falta de atenção, a falta de envolvimento. E elas, quando lá chegaram, já não foi possível mais, tiveram que voltar. Podem voltar. Já pediram as outras que estavam chegando com folga, que tinha crédito e tal. Passe um pouquinho do seu crédito celular, né? Passe um pouquinho do seu azeite para mim. Não posso. É individual, não é assim? Volte lá. Não é? Volte lá, encha o seu recipiendário e faça novamente a sua caminhada. A gente conhece isso, não conhece essa história de volte lá? Quem não fez direito ao dever de casa? Não é assim? Quem não fez direito ao dever de casa, volta lá, não é mandar. E busca o azeite e complementa. Então é isso. Aqui é a mesma coisa. Ficar envolvidos com as coisas da matéria, com o orgulho de ser um povo abençoado, que recebeu do plano de Deus as leis. Eles passaram a ser considerados superiores e se dividiram. Então, seitas como o farisaísmo, o saduceísmo, os essênios, para uns até hoje acham que eles são os maçons, porque eles eram iniciáticos, eles tinham uma convivência fraternal, eram iniciáticos e eram um povo muito fraterno. Para muitos são os maçons. Mas esses essênios, eles eram fechados, quer dizer, a sabedoria deles profunda não era repassada aos demais. A sabedoria não era repassada aos demais povos. Então ficava restrita ao povo essênio. Só casavam entre eles. Entre eles, era uma comunidade fechada. Não saía para fora. Exatamente. Colaboravam entre si fraternalmente, se a dificuldade de um, o outro acolhia, não é? Mas era um povo mais único, os essênios, não é?
Então esse povo judeu, pois não, Gilberto? Antes de você passar, se você queria passar, Sim, foi não. eu queria dizer a você que esse paralelo que você fez, ele é interessantíssimo, trazer a palavra para o dia de hoje. Bacana, Pegando uma ponte no que a nossa colega falou anteriormente, veja bem, por que eu estou aqui agora? Exato. Né? E qual foi o trabalho que eu fiz para estar aqui? Exato. Na verdade, eu fui socorrido pela espiritualidade que desde manhã ela está me tocando, me avisando, me informando de que hoje ia ser bom aqui, como tem sido todos os dias. Eu estou percebendo, Hipólito, que todos nós que estamos aqui, não estamos aqui por acaso, e que a espiritualidade trabalha incessantemente para isso. Hoje eu tive a graça e a oportunidade de ouvir um sinalzinho da espiritualidade, tomei um caminho que me trouxe até aqui da forma que eu estou, mais feliz, mais satisfeito e sabendo que eu vou levar para minha casa algo valioso. Então, assim, as ferramentas que a gente usa no dia a dia, ferramentas mentais, organizacionais, para a gente ver assim, o que eu vou buscar lá no Ismael? O que eu vou fazer lá? Eu vou lá para aí, né? Eu vou lá buscar alguma coisa. E eu não aceito, pode ir embora para casa sem levar algo muito bom comigo. Estou levando. E eu acho bacana esse paralelo, você está chamando a atenção da gente, assim, como meter o lencinho aqui. Não é? É o chamamento, Gilberto. Aquele chamamento que houve há 2000 anos, que Jesus contou, está acontecendo agora. Não é, Gilberto? Não é ele é atual. É que o próprio Lázaro falou, como o Evangelho está aqui do nosso lado, mais vivo do que nunca, não é? É preciso a gente captar isso e a minha luta é sair da compreensão que acrescenta pouco e buscar compreensões novas. Compreensões que me faça bem ao meu coração. E é isso que você falou, fez bem ao seu coração, que bom, né? Fez bem ao seu coração, que bacana, fico muito feliz, Gilberto. E é isso, eu vou lhe dizer uma coisa, antes de sair eu pedi a Deus, para que as minhas fossem inspiradas, para que as minhas palavras pudessem fazer bem a cada um dos irmãos que aqui viessem. É exatamente o que você falou, eu fico muito gratificado. Outros foram prender os escravos, ultrajar e matar. Aí, eu não tive muita oportunidade de colocar imagens, porque eu nessa área de computação, o Bruno só colocou isso aí e foi embora, ele teve 5 horas comigo, só foi embora. Mas então ele colocou essa imagem aí. Você está precisando a Thaís viajando. O Bruno mora comigo mais, então tem que lascou o papelzinho na mão, gente. Então, eu trouxe essa imagem para ficar guardada, Gilberto, que é essa imagem do julgamento de Estevão, né? Que os profetas, a maioria foi realmente achincalhada. A maioria foi achincalhada. A maioria dos profetas sofreu. A maioria sofreu muito na mão dos religiosos, fariseus, saduceus principalmente, né? E o próprio Jesus, o maior dos profetas, foi julgado especialmente pelos poderosos da época, os fariseus e saduceus. Ok? Os sacerdotes. São sacerdotes, exatamente. São religiosos, né, Gilberto? São religiosos que eram meio que um partido político, não é? Mas com base na religião judaica. E os romanos respeitavam, não gostavam muito deles não, mas ficava lá. Deixava passar, não enfrentava muito e tal. Mas Pilato disse muitas vezes assim, meu Deus, mas vou aguentar esse pessoal de novo. Né? Pilato não queria crucificar Jesus, né? Mas a força dos religiosos, desses sacerdotes, foi tão grande, né, que o Pilato não conseguiu suportar a pressão. Então aqui ainda reforça aquilo que nós já falamos, a impossibilidade de comparecer ao chamamento do pai, ao chamamento do rei para as bodas, né? Aí justificando, eu preciso dedicar a minha família. Eu até falei, né? A namorada não queria que a gente não gostaria que eu viesse, a outra não sei o quê, né? Então são essas justificativas que aparecem para nos impedir o comparecimento da busca da luz.
O que é isso, né? Por que as trevas ficam tentando impedir a chegada da luz, né? Eu não tenho tempo e tal, que nós já havíamos dito antes para vocês. O rei aborreceu-se. O casamento estava preparado, os convidados, porém, não eram dignos. Aí o texto evangélico fala que o rei ficou realmente em fúria. Deus não se apraz em estar em desconforto e enfrentamento. Mas nós temos que entender que essa não é uma ação de Deus em pessoa. É uma ação da lei. A lei é correta, a lei é para todos, e a lei tem parâmetros. Se ela for rompida nas suas bases, tem a fase do reajustamento. Não é punição. Isso eu estudei muito e vi que não há uma punição, sabe, Gilberto? Há um reajustamento. Nós estamos estudando hoje, nós que estudamos a realidade do momento hoje, nós sabemos que o planeta está vivendo fase de reajustamento. A humanidade está vivendo fase de reajustamento. Quando nós vimos falar do acidente de Brumadinho, há um pânico geral e tal, e que nós ouvimos da inteligência superior, da espiritualidade superior, é que está tudo certo. Acalmem os seus corações. Então, esse é um expurgo natural da energia cósmica que nós estamos convivendo com ela no momento. Então, é o famoso reajustamento. Então, não é totalmente a história de que Deus está em fúria, né? Que a parábola fala assim. Aí o rei manda que fossem as encruzilhadas e chamassem, quantos achares? Todos e tal. Quem são o todos? Quem são esses todos? Quem são estes? Somos nós, né, Lazão? Aí foi geral, vai lá e traz. Vai lá e pega todos. Porque, veja bem, Traz fariseu, traz todo mundo para cá. Não é? Todos aqueles que tinham uma certa noção de religiosidade. Não é? Depois vai seguindo, a gente vai saber o porquê disso. Exato. Porque tinha gente no meio deles, porque o problema é que o Cristo foi crucificado, porque eles nunca aceitaram. Como é que eu vou ser irmão de um preto? Como é que eu vou dar a mão a um pobre? Como é que eu vou dar a mão a um escravo? Mas tinha alguém ali no meio que aceitava. Alguém deles lá, como nós hoje aceitamos. Mas tem muita gente que não aceita ainda. A discriminação hoje é grande aqui agora. Você está falando uma coisa, dentro do grupo de fariseus havia quem aceitava. Quem aceitava, isso que eu estou falando. Do saduceu, dos aceitavam. Sim. O próprio Zé Arimateia, o Arimateia, que era o dono do cemitério, exato, o Nicodemos, exato, que era um doutor da lei. Então tinha várias pessoas que aceitaram aquilo ali. Sim. Aceitou Cristo. Sim. Aquele soldado. Sim. Exato. Não, eu disse aquela frase que está até hoje. Eu não sou digno. Que entrei em minha casa e minha morada. Exato. Aquele então, entre eles que aceitaram isso. Exato. Com muita humildade, né? Com muita humildade e penitência, vamos dizer assim, né? Esse centurião, não é? Falou isso. Centurião, isso. Centurião. Hoje continua, quem continua? Racismo continua. O rico tem muito rico, porque não quer nem saber de pobre. Pobre se exploda, como dizia o Chico. Então, hoje, 2019, aí você vai lá numa determinada reunião de um pobre se explota. Não é? É isso que busca todo mundo. Todo mundo. Quem era esse todo mundo? Quem são estes? Os primeiros, eu já disse, foram os que foram agraciados por Deus pela lei. Primeiro, os judeus, mas eles se desviaram. Então o rei mandou chamar todos. Quem eram esses todos? Os idólatras, os politeístas. Venham todos. Aí vieram. Aí veja que simbólico, que bacana, que é quando o rei chegou
viu a sala composta. Vê se está aqui, isso não é isso? Ah, é isso. Olha que bacana. Então ele chegou, viu os convidados todos presentes. Aí está lá, ó. Viu aí um homem não vestido com roupa de casamento, amarrando-lhe os pés e as mãos, lançou-os às trevas de fora, e ali haverá choro e ranger de dentes. Roupa de casamento. E aí, quem que sugere? O que é isso? É a preparação, né? Hein? Opa! A roupa de casamento. Como é que é isso? A cabeça boa. Tem a ver. O que é a roupa de casamento? O que é a roupa para nós espiritualistas? O que é a roupa para nós espiritualistas? É o nosso perispírito. É o nosso perispírito. Então, no ambiente do reino de Deus, chegados todos lá, então chegaram aqueles cujo perispírito ainda estava manchado, cujo perispírito ainda estava manchado pelas tendências mais primárias, pelas tendências que o Pedro Baldi narra como ainda sem buscar a razão, mais instinto. O perispírito estava dotado mais instinto do que razão ou intuição. Pedro Baldi divide esse progresso, essa caminhada em 3 situações. A primeira é a instintiva. A segunda é quando o processo de evolução caminha, é a da razão. Você pensa assim, bom, eu tenho um instinto, eu tenho a vontade de fazer isso. Bom, eu vou fazer isso, eu vou passar um irmão para trás para me dar bem, para levar vantagem, não é? Mas a razão diz assim, não convém você fazer isso. A segunda fase, não convém você fazer isso. Aí tem parâmetros. Se eu gostaria que alguém fizesse com você isso, você começa a racionalizar. A outra que o Pedro Baldi enumera é a fase da intuição. Você começa a ter intuição divina, Gilberto. O que você falou, começa a ter aquilo que você falou aí, começa a ter uma intuição de que vai acontecer isso comigo, isso vai acontecer hoje. Bacana isso, é uma aproximação maior ao plano superior da vida. Isso é o perispírito. É por isso que se identificou que a roupa não estava adequada. A roupa não estava adequada àquele momento das bodas, da festa, da confraternização, da fraternidade. A roupa não estava bacana. Aí ele mandou fazer o quê? Retire-o, leve-o para lá. O que vocês lembram quando alguém cai num lugar de convivência difícil, onde houver choro e ranger de dentes? Quem vocês lembram? Do André Luiz, que caiu lá no umbral, lamaçal, fétido, triste, sem amparo, com figuras animalescas em volta, não é? Um ambiente horrível, não é? Então, leve para lá, para que ele possa reconstruir, para que ele possa recompor, para que ele possa, quem sabe, reencarnar e trocar de roupa, para que a roupa possa ficar adequada ao convívio fraternal. Bacana, essa da roupa é muito bacana, gente. Então, essa é a questão. Procurarmos, a sugestão é essa, que procuremos fazer com que o nosso perispírito, para que a nossa roupa esteja adequada. E essa roupa é interior, é interna, é o nosso coração. São as nossas atividades. Atitudes. Ações no bem. Isso é que vai manchar a nossa roupa de branco. Retirar da nossa roupa, da minha roupa, aquilo que vai me fazer ser reconhecido lá como inadequado. Então, concluindo, muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos, não é? Aí essa é a questão. Que nós estamos buscando o quê? Sermos escolhidos, né? Nós estamos buscando ser escolhidos. Vocês não foi
Aí você foi esperto. Aí ele tirando o dito muito. Aí tirou uma. Leva ele pra lá, né? Aí não, ué, não falhou, não. Pega esse cidadão aqui que eu. Esse não é digno. Esse não é digno de estar entre os outros. Não é? Ele não é digno. Ele tem alguma coisa que não está bem. Estava vibrando na mesma sintonia. Não estava. Não está vibrando na mesma sintonia dos outros. Não é? Por como você entrou aqui, você não tem você não tem a vibração que os outros têm aqui junto. Você está fora de sintonia. Exatamente. Você tem que ser jogado. Exatamente. Você não está em sintonia com esses que estão aí. Eu posso não ter essa sintonia em desequilíbrio, mas a espiritualidade inteligente sabe. Lógico, com certeza. Não é? Eles falam aqui muito bem, tem uns que vêm, aí tem que pôr um isolador, não é? Eles falam assim, tem que pôr um saco isolante, que ele não pode conviver com. Que causa desequilíbrio na sessão. Não é? Eu trouxe aqui uma reflexão para nós sobre a interpretação simbólica. Nós aqui no grupo trabalhamos isso. E eu acho muito bacana a gente pensar nisso. A interpretação simbólica. Olha só, o rei, nós já falamos, né? O eu profundo está dentro de cada um de nós. Tá certo? É isso, madame? Essa luta está dentro de mim. Eu quero, eu não posso, eu não quero, não é? Essa luta está dentro de mim. Então o rei, o eu profundo, as bodas, a união mística do personagem e do Cristo interno. A união mística, quer dizer, o Cristo interno na construção dessa caminhada, me ajudando na construção da caminhada. O escravo é o intelecto, o eu profundo, o rei convida através do intelecto o escravo a personagem para a união com o Cristo interno, as bodas. Mas apegado ao físico, às sensações e às emoções, ao materialismo, ao campo, aos bois, ao casamento, a personagem recusa. Eu recuso. Não é? Sabe por quê, gente? Não é possível atribuir somente a fatores externos. Eu tenho que considerar que essas determinações estão dentro de mim. Uma força tem que ser construída dentro de mim. Eu que tenho que lutar. É o meu eu superior em luta contra o meu eu inferior. O eu profundo decepcionado manda destruir a cidade. Morte física da personalidade. Eu profundo faz vir a luz a outros convidados. Reconstrução, né? Modificação da roupa, né? Modificação da roupa adequada, da vestimenta, nova oportunidade. Como foi falado na parábola das bodas, das tolas, das virgens tolas. Vocês não estão em condições de manterem um encontro com o noivo. Vocês não foram prudentes, não coletaram o azeite necessário, não chegaram. Não terão condições de ir até o noivo. Não foram prudentes, volte lá. Né? Então, volte lá. Reencarnação. Oportunidade. Mendigos para que os bens materiais não se distraiam. Os mendigos, para que os bens materiais não se distraiam. Não o distraiam. Não é? Tá certo? Obrigado, hein? Tá. Aleijados, para que não haja abuso das sensações. Cegos, fechadas as janelas da contemplação, das formas para que não haja tentações fortes. Que não haja tentações fortes. Mas, meu Deus, hein? Nova personagem. Há coisas boas e más, pois a evolução não dá saltos. Mas surge uma impossibilidade de novos desvios. Não é? Caminhou, está no caminho certo, aí toma-se um rumo certo. Mas se houver algum elemento estranho, como a ausência de veste de casamento,
não possuir a áurea do amor, não possuir a condição para ser recebido, não possuir a áurea do amor, a áurea da bondade, né? A personalidade será expulsa para uma nova encarnação compulsória. Essa é a parte simbólica, tá, gente? Choro e ranger de dentes, dores e sofrimentos. Choro e ranger de dentes, dores e sofrimentos. Choro e ranger de dentes, para nós aqui entendemos muito bem, vimos o André Luiz, o filme nosso lá, umbral. Umbral. Você viu o filme do nosso lar? Às vezes, Eu não. Nosso lar, o filme.